Então vamos abrir as Bíblias em João capítulo 17. João 17, hoje vamos terminar este capítulo e o tema é a oração sacerdotal, ou seja, Jesus ora como um sumo sacerdote aqui e hoje pela Igreja futura. E hoje iremos concluir, querendo o Senhor, o capítulo 17. Recordemos onde é que está Jesus, com quem e quando é que isto aconteceu. Eles estão reunidos, Jesus com os seus 11 apóstolos, naquele cenáculo mobilado onde tomou a última refeição pascal com eles, instituiu a ceia do Senhor nessa noite e está agora a despedir-se e a lançar com os ensinamentos, a lançar os fundamentos da sua igreja. Chegados aqui ao capítulo 17, também chegamos à conclusão da reunião de Jesus com esta maravilhosa oração que é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor, porque ela mostra e ela exprime o seu ofício como nosso sumo sacerdote, como aquele que está a interceder por nós hoje junto do Pai. E aqui ele mostra isso nesta oração. Este é um dos mais maravilhosos capítulos da Bíblia. E porquê? Porque nós podemos ver aqui Deus Filho a orar a Deus o Pai. E esta é uma oração maravilhosa como um modelo de intercessão de Jesus nessa missão que ele agora tem e que exerce no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E assim, João capítulo 17 tem a maior e a mais gloriosa oração de Jesus registada. Vemos aqui claramente o que é a comunhão muito íntima entre o Filho e o Pai. Nós temos três divisões principais nesta oração do Senhor Jesus. Nós já vimos em que, em primeiro lugar, Jesus ora por si mesmo, versículos 1 até 8. Depois Jesus ora ao Pai a favor dos seus 11 apóstolos, que estão ali com ele, versículos 9 até 19, que também já vimos, e hoje vamos ver Jesus a orar a favor da igreja inteira, versículos 20 até 26. Então vamos lá para o versículo 20 e vamos ler os primeiros 3 versículos, 20 até 23. E não rogo somente por estes. Portanto, aqui vemos claramente Jesus a mudar de tema na sua oração. Ele estava a orar por aqueles, que eram os 11, e agora diz: Pai, eu não oro só por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes, vamos ficar só por aqui. Portanto, aqui Jesus vai orar pela unidade da igreja. E versículos 20 até 21, como é que Jesus vai então concluir naquela noite a sua oração? Agora ele vai interceder pela igreja futura, ou seja, por aqueles que pela palavra que vai ser divulgada hão de crer em mim. Portanto, Jesus está aqui a orar por aqueles que vão crer no futuro. O
que é que nós vemos aqui, irmãos? Todos os cristãos vieram à fé, direta ou indiretamente, através destes apóstolos, destes discípulos originais, destes 11. Porque ele diz aqui, por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. A palavra que eles vão divulgar. Portanto, nós hoje também somos beneficiários desse testemunho que aqueles 11 apóstolos começaram a dar e depois, daí para a frente, com a igreja a crescer. E qual é o meio do testemunho? É a palavra de Deus, pela tua palavra. Eles deram testemunho de Jesus ao mundo e por isso Jesus está aqui a orar por esse trabalho missionário, de evangelização, de testemunho do Evangelho. Repara nesta palavra importante. Por aqueles, pela tua palavra, hão de crer em mim. Crer. Nós já o dissemos aqui várias vezes, se recordam, que esta palavra, crer, é a palavra dominante no Evangelho de João. Aparece cerca de 100 vezes, crer. Crer em Jesus é a única forma de uma pessoa perdida, descrente, poder entrar num relacionamento com Deus. Então, crer é a única forma de alguém receber de Deus o perdão, receber de Deus a salvação eterna. Não há outra forma. Aliás, Jesus está aqui a orar precisamente por isso. Crer significa confiar. Mas vejam que Jesus diz que não é apenas crer, por aqueles que hão de crer. O que é que ele diz? Crer em mim. Portanto, Jesus é muito claro. Crer em mim, crer em Jesus, confiar em Cristo, confiar na sua pessoa, saber quem é Jesus, crer na sua obra, crer naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, a única maneira de alguém poder ter a salvação para a vida eterna não é pelas suas obras, não é por aquilo que essa pessoa possa ser. A única forma de alguém poder ter vida eterna é por crer em Jesus Cristo. No capítulo 14, versículo 6, Jesus foi claro quando ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Jesus diz, voltando ao capítulo 17, aqueles que hão de crer em mim, crer em Jesus Cristo. Agora, quem são estes que vão crer em Jesus ao longo das gerações? Estas pessoas que ao longo das gerações, ao longo dos séculos, dos milénios, já passaram 2 milénios desde que Jesus fez esta oração, estas pessoas do mundo, ao tornarem-se crentes, ao crerem em Jesus, em todo o mundo, elas formam a igreja de Jesus. E essa igreja, da qual Jesus é o fundador, da qual Jesus é o Senhor e é o cabeça, o líder. Então, de tal maneira, estes crentes que ao longo das gerações creem em Jesus, de tal maneira eles são importantes, que Jesus está aqui, então, a orar, a interceder por essas pessoas que vão crer nele ao longo das gerações. Jesus orou ali há 2000 anos, por exemplo, por cada um de nós que vive hoje. Ele diz aqui, não rogo somente por estes. Oh Pai, eu não estou a pedir, a suplicar só por estes que estão aqui hoje comigo, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, vejam como Jesus orou pela sua igreja através dos séculos.
E o que é que Jesus pede aqui em especial? Versículo 21. O que é que ele pede? Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Jesus ora pela unidade da igreja. E isto é tão importante que Jesus repete isto 4 vezes aqui nestes versículos 20 até 26. Infelizmente, nós sabemos que ao longo dos séculos a igreja tem tido falta de unidade, muitas divisões. Alguns exemplos, já naquele tempo, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Filipenses e olha o que é que ele escreve. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Ele pede, vejam, peço a essas duas irmãs que estejam unidas, que não haja divisões entre elas, sintam a mesma coisa, que haja unidade. Vejam, o apóstolo Paulo, também aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, Paulo escreve assim àquela igreja: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurar, então, por todos os meios, a igreja deve procurar manter esse vínculo, essa união, essa unidade pela paz. Pela paz. Também aos Colossenses, estão a ver já 3 igrejas, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, aquela igreja na cidade de Colossos, capítulo 3, versículos 13 a 15. Ele diz assim: suportando-vos uns aos outros. Para haver unidade, muitas vezes, a igreja é constituída por pessoas que não são perfeitas, há diferenças de opiniões em algumas coisas, e Paulo diz: suportem-se uns aos outros, perdoando-os uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro. Tens alguma queixa? Perdoa, suporta. Não se dividam. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, esta palavra corpo é a igreja. Vejam, a paz de Deus domina em vossos corações. Que domina a paz, que domina o consenso, o perdão, a conciliação. Portanto, aqui, à semelhança de Cristo, Paulo também escreve nas suas cartas às igrejas, pedindo unidade da igreja. Então, Jesus aqui é claro, versículo 21, para que todos sejam um. A igreja deve procurar estar unida, ser um reflexo de Deus. Porquê? Porque Jesus diz aqui, apresenta o motivo para a unidade da igreja, versículo 21. Como tu, ó Pai, o és em mim. Ó Pai, eu e tu somos um, totalmente unidos. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta unidade que Jesus pede na igreja, que é um reflexo da união perfeita que há entre o Pai e o Filho. E reparem que esta unidade da igreja tem um impacto no mundo. Qual é esse impacto? Fim do versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja que não está unida tem pouca força no seu testemunho, em alcançar outras pessoas. Quem é que vai querer entrar numa igreja que não está unida, que não se perdoa, que não tem amor, não tem paz? Portanto, a unidade dos crentes contribui para um bom testemunho do Evangelho e para que as pessoas creiam em Jesus. O Senhor já tinha dito em João, capítulo 13, versículo 35, assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor entre os irmãos, a unidade entre os irmãos, contribui para um bom testemunho. Como Jesus diz no versículo 21,
para que o mundo creia, ao ver a unidade da igreja, ao ver a paz, o amor entre os crentes. A falta de unidade dos crentes enfraquece a igreja e dá força, não a Deus, mas ao inimigo da igreja, que é Satanás, que é o diabo. Agora, versículo 22 e 23. E eu dei-lhes, Jesus continua a orar ao Pai, dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olhem, Jesus continua a orar e a reforçar a importância da unidade dos crentes. Olhem o que Jesus diz aqui. Eu neles, tu em mim. Ou seja, o crente é alguém em quem Jesus habita. Aquele que crê e confia em Jesus, Jesus faz de nós sua morada. Além do Espírito Santo, também Jesus. Da mesma maneira que Jesus diz, como tu, ó Pai, estás em mim. Então, não apenas Jesus vive nos crentes, numa união, também o Pai está em Jesus. Por isso, se o Pai está em união com e em Jesus, e se o Filho está, por sua vez, em nós, significa que também o Pai está em nós, nas nossas vidas, nos nossos corações. E por isso, o crente, o que crê em Jesus, faz parte de Deus. Temos parte no amor eterno que o Pai tem pelo Filho. A importância da unidade. Então, Jesus ora pela igreja futura e ora por aqueles que vão crer ao longo dos séculos e ora para que esses que creem, que formam a igreja, esse corpo, estejam unidos. E depois, versículos 24 até 26, Jesus ora também e pede pela glória da igreja. E ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Agora Cristo ora para que o seu povo, aqueles que vão crer nele, estejam onde Jesus estiver. Versículo 23. Desculpem, versículo 24. Aqueles que me deste, quer que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Vejam a força deste pedido especial de Jesus. Pai, eu quero. É um pedido especial e forte que Jesus está a pedir ao seu Pai. Eu quero o quê? O desejo íntimo de Jesus é que os crentes estejam não separados dele, não longe dele, mas onde eu estiver, que eles estejam também comigo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele já tinha dito algo parecido a isto no capítulo 14, que eu vou ler, versículo 2 e 3. Ele disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Acho que isto é tão reconfortante para o nosso coração, sabermos, olha, Jesus orou ao Pai, num forte pedido e um forte desejo, dizendo, Pai, aqueles que vão crer em mim, quer que eles estejam onde eu estiver. Não quero que estejam longe de mim, separados de mim. Jesus quer-nos junto dele. Que privilégio saber que esta é a vontade de Jesus.
E Ele não quer apenas que nós estejamos onde Ele está, mas também que contemplemos a sua glória e que participemos dessa mesma glória, que é a glória de Jesus. Diz aqui o versículo 24, porque é que Jesus diz assim, quer que onde eu estiver eles também estejam, para que vejam a minha glória. Ou seja, irmãos amados, quando o Senhor nos chamar deste mundo, é isto que vai acontecer. Vamos ver a glória de Jesus. Para que vejam a minha glória. Vamos ver a glória de Jesus. Jesus ora para que nós possamos contemplar esse Jesus glorioso e grandioso. Vê-lo face a face. Apocalipse 22:4 diz, vão ver o seu rosto. Vamos ver a glória do Pai. Vamos ver a glória de Jesus, do Filho. Jesus diz aqui também algo sobre esta glória. Não é uma coisa nova a glória de Jesus. Ele diz aqui que essa era a glória que ele tinha ainda antes de vir ao mundo. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Portanto, a glória de Jesus é algo que nós vamos contemplar e que vamos experimentar também. Além da glória, Jesus fala aqui também do amor do Pai pelo Filho. Diz aqui, tu me amaste antes da fundação do mundo. O amor eterno entre o Pai e o Filho. Antes da criação, antes de existir qualquer coisa, este vínculo, esta unidade perfeita em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui este amor perfeito entre o Pai e o Filho, um amor eterno. Que bom e reconfortante nós sabermos que temos um Deus que é um Deus de amor. Um Deus de amor. Os apóstolos puderam ver a glória de Jesus quando assistiam aos muitos milagres que o Senhor Jesus fez dia a dia. Puderam ver ali o poder de Jesus e a glória de Jesus ao fazer coisas impossíveis, mas irão ver outra glória ainda superior quando forem chamados e nós quando estivermos na sua presença. Depois, versículos 25 e 26 são a conclusão, são as palavras finais de Jesus desta oração. E aqui Jesus vai fazer um resumo daquilo que ele mencionou nesta oração do capítulo 17. Chama ao Pai, Pai justo, já lhe chamou antes Pai santo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esse amor divino entre o Pai e o Filho, Jesus ora para que esse amor esteja também disponível, seja estendido aos cristãos. Reparem aqui que Jesus tinha vindo para quê? Diz aqui, para tornar conhecido o nome do Pai. Tornar conhecido o nome do Pai. E Jesus fez isso no seu ministério. Manifestou o nome do Pai ao mundo. Muitos, a grande maioria dos ouvintes de Jesus, não creu. A maioria recusou o conhecimento do Pai que Jesus estava a oferecer. E somente um pequeno grupo, um grupo pequeno, creu, reconheceu Jesus como sendo o enviado do Pai ao mundo, como Salvador, e apenas um pequeno grupo veio a conhecer o Pai através de Jesus. E nós hoje conhecemos o Pai também porque Jesus o revelou aqui a estes, e estes passaram o seu testemunho ao longo das gerações e chegou até nós.
aquilo que conhecemos do Pai foi aquilo que Jesus trouxe quando encarnou e viveu neste mundo. E a estes que creram em Jesus, que confiaram na sua palavra, vejam, creram na missão, versículo 25, conheceram que tu me enviaste a mim, estes creram na missão que o Pai deu ao Filho, que Jesus veio fazer, a estes que creram, Jesus dá a mesma missão, de irem também levar ao mundo o Evangelho da salvação, dar testemunho a todo o mundo. E essa também é a nossa missão hoje, dar a conhecer o Evangelho, dar a conhecer o nome de Deus ao mundo perdido. E no final da sua oração, Jesus pede então que esse amor do Pai, que Jesus desfruta de uma maneira única, perfeita, possa também permanecer nas vidas, nos corações dos crentes, tal como estava a acontecer na vida do próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em resumo, esta fabulosa oração de Jesus. Em primeiro lugar, o resumo deste capítulo 17. Jesus orou por si mesmo. Versículos iniciais 1 até 5. Jesus aqui diz que tem poder e autoridade. Vejam. Versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus glorificou o Pai e consumou a obra que veio fazer. Eu glorifiquei, versículo 4, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus existia eternamente na glória antes de vir ao mundo. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A eternidade de Jesus com o Pai em glória. Depois, versículos seguintes, 6 até 19, Jesus ora pelos 11 apóstolos que estão ali com ele. Ele diz que eles guardaram a palavra, quando ele começa ali a orar por eles, guardaram a palavra de Jesus, receberam a palavra do Pai, conheceram e reconheceram que Jesus veio do Pai, versículo 7, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, creram que o Pai enviou o Filho, versículo 8, Jesus pede por eles, não pede que eles sejam tirados do mundo, apesar do mundo os ir odiar, mas que sejam guardados do mal. Pede ao Pai que eles sejam santos, consagrados, dedicados a essa obra que é igual à de Jesus, de vir ao mundo testemunhar do Pai, e agora os apóstolos vão testemunhar de Jesus a todo o mundo. E por fim, versículos 20 até 26, Jesus orou também pelos crentes futuros, pela sua igreja. Orou pela unidade dos crentes, quer que estejamos onde Ele está, para que possamos ver a sua glória, a glória do Pai. Jesus orou pela glorificação da sua igreja. Que coisa maravilhosa! Jesus não nos quer longe dele. Ó Pai, quer que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que vejam a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.